Tá, então nós vamos tratar hoje do momento angular, primeiro, né, de spin. E eu vou usar esse tratamento do momento angular de spin meio, que é como a gente já discutiu lá naquela revisão do formalismo e da notação de Dirac pelo livro do Sakurai. Eu vou fazer uma revisão do momento de spin meio, tá? Então, bom, em geral, você tem um ket arbitrário e você pode expandir esse ket numa base de um determinado operador A maiúsculo, né? Um operador A que nos seus AutoCats retornam os autovalores A', A duas linhas, etc. Reticências. Então eu posso escrever o meu ket arbitrário, né? Esse é um ket arbitrário, na base dos AutoCats desse operador A, como já foi mencionado. E a gente sabe também que pela relação de completeza, né, eu posso escrever que esse ket arbitrário, né, considerando isso aqui, ó, né, a relação de completeza igual a 1, e dessa forma eu consigo associar, eu consigo enxergar que esse coeficiente, essa combinação linear, né, o meu ket arbitrário é uma combinação linear desses AutoCats do operador A, e aí eu identifico que esses coeficientes são a linha alfa, tá? E mais, eu posso ainda escrever que na representação matricial, eu posso escrever, aqui não é um sinal de igualdade, é uma igualdade com esse pontinho em cima para mostrar que é uma representação, porque o ket alfa, ele não é igual ao vetor que eu vou escrever. Ele pode, usando a base de AutoCats do operador A, ele vai ter a forma que eu vou escrever aqui. Então é um vetor coluna dessa forma, tá? E a partir daí, eu vou escrever mais uma equação aqui. Isso significa que ele é esse número, a linha alfa, esse coeficiente, vezes o primeiro ket, mais o segundo. E assim por diante. Né? E aí eu posso escrever que o ket A', o AutoCat A', ele tem essa forma. 1, 0, 0 e assim por diante. Só o primeiro elemento é 0. O A duas linhas é 0, 1, 0, tal. Tá? E assim por diante, claro. Né? Vírgula aqui, reticências. Tá? Então, isso, em geral, eu quero colocar isso. Mais uma coisa, o operador A. Vou colocar nessa parte. O operador A. Bom, a gente já fez o tratamento de utilizando a relação de completeza, né, e utilizando a relação de equação de alto valor aqui, você tira que o operador A é a linha. Tá? Esse cara é o operador projeção, lambda e não A. É o operador projeção de A', né? Esse operador aqui, tá? Esse produto externo, como a gente também já viu. Né? Então eu faço a varredura em todos os autovalores
a linha. E na representação matricial, como fica esse operador A? Antes ainda, deixa eu colocar o valor esperado. Todos esses aspectos que eu estou mencionando é porque eu vou utilizá-los no contexto de momento angular de spin 2, para depois generalizar para o momento angular geral, que vai ter os números quânticos J e M, né? A componente numa determinada direção que iremos escolher, né, arbitrariamente. Vamos escolher uma das direções, a direção Z, para criar a base que é simultaneamente diagonalizada pelo operador J2 e Jz, como vou mencionar daqui a pouco. Então, esse aspecto aqui, eu queria escrever ainda o valor esperado do operador A. Ele é, claro, definido, né? Aqui um estado alfa qualquer. E aí, se você faz a relação de completeza duas vezes, como a gente já fez em outro momento, E aqui você sabe como o A atua no A', né? Isso vai me dar o alto valor A', e aí você vai ter o produto interno de A duas linhas com A'. Pois bem, quando você faz a varredura do somatório, por exemplo, de A duas linhas, em algum momento esse índice que eu estou me referindo como duas linhas vai ser igual a esse elemento, né? Então eu posso escrever que o valor esperado ele vai ser igual a um somatório em A' de A' vezes, aí eu vou ter esse cara multiplicado por esse cara. Né? Então eu vou escrever isso na forma do módulo de A' alfa ao quadrado. Tá? Então essa é a probabilidade e esse é o valor medido. Então o valor esperado é quando você faz a discussão que você vê lá no livro do Griffiths, também é muito boa, né? Você monta um sistema com várias partículas no mesmo estado, e aí você vai fazer as medidas, repetidas medidas, né, mas uma em cada partícula do seu estado criada naquela configuração. E aí você vai ter o valor esperado, você vai ter a medida de 1 vezes a probabilidade com que aquela medida foi observada, né? Diferentemente do que possa ser compreendido, entendido, de que o valor esperado é quando você faz repetidas medidas no mesmo sistema físico, e aí isso vai dar o valor esperado. Não, isso não é o valor esperado, porque uma vez que você mede o seu sistema físico e ele se encontra num determinado valor, se você fizer uma nova medida, ele vai estar naquele mesmo valor, porque você afetou a função de onda. Né? A função de onda já não é a mesma, então você tem que construir inúmeros. Claro, o ideal é fazer isso numa amostra muito grande, né? Então você constrói várias partículas numa determinada configuração e faz medidas em cima dessas medidas, dessas partículas. Certo, agora sim falamos tudo isso e eu vou voltar àquele slide anterior daqui a pouco, mas agora vamos falar do spin. Nós já vimos o seguinte, eu posso escrever a notação de AutoCADs do spin Z, né, da componente Z do spin, como sendo o cat mais e o cat menos. Né? E a equação de alto valor, que estava escrito no slide anterior com o operador genérico A, ela me resulta em H cortado por 2, né, e, que é o alto valor, né, vezes o próprio AutoCAD.
E, da mesma forma, SZ em menos. Então, toda aquela discussão dos experimentos de Stern-Gerlach, né, que eu vou mencionar mais ainda, mais adiante ainda, nos levou a construir uma base, escolhemos a base de SZ e depois nós vamos escrever os operadores SX e SY e os autovetores desses operadores SX e SY em função dessa base de SZ. Então essa é a nossa base, né? Porque eu tenho uma equação de alto valor como essa, idêntica, né, para SX, né? Eu posso pensar SX no seu AutoCAD, que seria uma coisa assim, né? Vou colocar os dois ao mesmo tempo, aí eu tenho que colocar um mais ou menos aqui, né? SX mais menos, né? Eu tenho isso, eu vou fazer, mas aí, o que a gente quer é escrever tanto esse SX quanto os AutoCADs de SX em função dessa base, né? Dessa base, mais e menos de SZ, tá bom? Então eu tenho os meus as relações de autovetor e o SZ em sendo, volta aqui em sendo um operador, né, ele é escrito nessa forma, tá? Eu posso então escrever o meu SZ na forma de um H cortado por 2. Ih, caramba, como é que para isso? Aí, acho que eu apertei um botãozinho aqui. H cortado por 2, mais. Eu coloquei o H cortado por 2 em evidência, né? Mas ele é o alto valor H cortado por 2 mais H cortado por 2 no operador, nesse, né, operador mais e menos H cortado por 2 no operador menos. Então essa é a forma de SZ escrito nessa base. Esse cara é naturalmente hermitiano, né? Se você faz aqui SZ dagger, isso aqui é o mesmo SZ. E nós também definimos um operador SX ainda não. Um operador S+, de subida. Ele foi definido, e mais adiante você vai entender até o porquê desse H cortado aqui na frente, né? Mas ele é definido como, se ele é o de subida, ele vai ser mais menos, né? Então ele vai acoplar aqui num cat menos e ele vai torná-lo num cat mais. E o S menos de descida, ele é definido como H cortado menos mais. Esse BRA vai acoplar quando esse S menos atua num cat mais e ele vai resultar num cat menos. É o cat de descida, né? E ele é não hermitiano também. Não hermitiano. Tá? Quando você faz S mais dagger ou S menos dagger, você o S mais dagger não é o próprio S mais. Na verdade, o S mais dagger vai ser o S menos, né? E o S menos dagger vai ser o S mais. Então eles são operadores não hermitianos, mas eles serão úteis para a construção do SX, do SZ que faremos em seguida. E como fica a representação matricial desses operadores? Bom, tal como escrevemos aqui, que a linha, né, é 1, 0, 0, 0, e há duas linhas é isso aqui, e lembrando que o espaço vetorial, abstrato, complexo que nós estamos lidando aqui, a dimensionalidade desse espaço é definida pelo operador A, né, pelos AutoCADs, pelos autovalores, pelos autoestados do operador A. Né? No nosso caso do spin, ou seja, é um espaço finito, né? não um espaço infinito de Hilbert. É uma classe de espaços finitos.
E aí eu tenho que para spin, nós estamos lidando com spin meio, né? Ih, caramba, apertei esse botãozinho de novo. Nós estamos lidando com spin meio. E por que spin meio? Só existe spin meio? Ora, o spin meio talvez seja o caso, talvez não, é certamente o caso mais importante para a gente estudar nesse contexto de mecânica quântica não relativística, né? Mas mesmo em mecânica quântica relativística, as partículas elementares, quarks e leptons, têm spin meio. Agora, quando você vai, inclusive estados combinados, né, como um bárion, tipo próton, nêutron, delta, todos têm spin meio, delta já tem spin 3 meios, né? Mas se você vai para pions e outros mesons, né, todos os mesons, eles são bósons, eles têm spin 1 ou 0. Quer dizer, a componente pode ser 0, -1, 1, o spin é 1. Né? Então você. Acabei de dar outro exemplo de spin 3 meios, né? Você tem conjecturas de partículas que têm spin 2. Tá? Então tem outras possibilidades, mas no caso de estudarmos elétrons em átomos, né, eles têm spin meio. Claro, aí eu vou lidar, por isso que a gente vai lidar daqui a pouco, com a adição de momento angular, porque eu não tenho um elétron só, eu tenho elétrons, eu tenho o próprio núcleo que tem um momento angular intrínseco resultante, e eu tenho que saber lidar com o momento angular de tudo isso e das possíveis interações, que é o que a gente vai lidar em teoria de perturbação. A ementa desse curso é, além da adição de momento angular, né, a gente vai discutir teoria de perturbação, métodos perturbativos, métodos variacionais, e dentro dessa discussão a gente vai discutir estrutura fina, estrutura hiperfina, né, vários tipos, exemplos de acoplamentos. Tá? Então, voltando, na representação matricial daquele A' era 1, 0, 0, 0, A duas linhas 0, 1, 0, 0, 0, 0. E aí eu posso então criar também a representação matricial para o estado mais, o estado para cima, né, que vai ser 1, 0. Né? E é uma representação. Né? E o estado menos 0, 1. Bom, com isso eu posso agora até escrever a forma matricial dos operadores também. Tá? Então vai resultar num SZ, H cortado por 2, aí vai ser uma representação, porque eu estou lidando, né, com nessa forma matricial de... A gente já fez isso, né, esse tipo de produto. Esse cat é 1, 0, esse bra é 1, 0, menos o cat 0, 1, vezes 0, 1. E aí isso te resulta em primeira linha vezes a primeira coluna, né? 1, o outro 0, e aí 0, 0. Menos 0, 0, 0, 1. E aí, vou escrever aqui nessa parte, você vê que o SZ ele é H cortado por 2, 1, 0, 0, menos 1. Pois bem, na próxima. Então, de novo, se o meu mais é 1, 0 e o menos 0, 1. Aí agora eu posso construir quem que é o S+. S+ vai ser H cortado vezes aqui, ó. O S+ é mais no bra e no cat e menos aqui, né? Então é 1, 0 e o bra 0, 1. Isso resulta em H cortado, aqui vai ser 0, 1, 0, 0, e o S menos
Tá? Então eu tenho os valores agora de SZ, S+, e S-. E como fica os autovetores de SX e SY, né, em função dessa base mais e menos? Nós vimos a partir, né, os autovetores SX e os próprios operadores em seguida, vamos a partir desses autovetores, como fica a forma de SX e SY. E nós vimos isso a partir dos experimentos de Stern-Gerlach, né, repetidos, sequenciais. Vou colocar sequenciais. Nós fizemos esse tipo de experimento sequencial e encontramos que esse estado de SX, já vou colocar ambos, tá? Mais e menos, esse AutoCAD de SX, a base de AutoCAD de SX, é 1 sobre raiz de 2 mais ou menos, né? O mais para o mais, o menos para o menos, 1 sobre raiz de 2 no menos. E o SY aqui é 1i por raiz de 2 menos. Tá? Então nós construímos isso dessa forma, né? Claro, existe uma forma mais geral, considerando uma transformação de rotação e identificando que o gerador das rotações é o momento angular, né? E no caso o momento angular de spin, e a partir daí você também consegue construir os estados, os autovetores dos operadores envolvidos. E aí o SX e o SY ele vai ser tá? Então se você fizer, quem é SX? SX escrito em termos dos seus AutoCADs, né? É fácil, vai ser esse cat vezes o bra, né? E o outro dos negativos, tal como construímos aqui, ó. Tal como temos aqui. Tá? Então se você faz a mesma coisa que foi feito aqui para o SZ, né, vai ser exatamente essa estrutura, só que aqui vai ser o SX mais para o SX, né? SX ponto e vírgula mais, SX ponto e vírgula mais, é a mesma coisa aqui, só que para o menos. E aí escrevendo quem que é esses AutoCADs em função dos AutoCADs de SZ, você chega nesse resultado. Tá? Então é H cortado por 2, mais menos, mais o menos mais. E para o SY, menos I para esse. E mais I para esse aí. Bom, e aí eu posso identificar o seguinte. Veja que esse cara aqui, ó, esse elemento aqui dentro do SX, esse operador, a despeito do H cortado, ele é o S+, né? Ele é o S+. S+, só de lembrete, ele é definido como mais menos. E o S-, tá? Então eu posso escrever o meu SX como sendo uma soma desses dois caras, só que dividido por 2, né? Porque eu tenho aqui H cortado por 2.
Então se eu fizer a soma de S mais com S menos dividido por 2, eu tenho um SX. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí fica fácil. Eu já encontrei quem é a representação matricial do S mais e o mesmo do S menos, né? E o SY, ele vai ser, bom, esse cara aqui é o S mais, a despeito do H cortado, né? E aqui tem o S menos. Vai ser a subtração, né? Porque eu tenho uma troca de sinal, e vou dividir por I. Tá? Então, né, se eu divido por I, como vou ficar, esse aqui vai ficar o positivo e esse aqui o negativo. Vou colocar no outro slide. Então eu vou ter que SX ele é igual desculpa, S mais S menos dividido por 2. E isso vai te resultar no quê? Veja, a soma dessas duas matrizes vai ser uma matriz que vai ter 1 e 1 aqui, né? E H cortado por 2. E 1 aqui. E o SY, ele vai ser 1 sobre 2i S mais menos S menos. Tá? Vamos ver isso de novo. Se eu pego o S mais menos o S menos e divido tudo por 2i, aqui você pode colocar, né, sei lá, se você coloca i em evidência, e vai ficar esse com sinal menos, esse com sinal mais, e aí, só que eu estou colocando o i embaixo, né, i embaixo é como se fosse um menos i. Tá? Então por isso que eu coloco 2i, S mais, S menos. Depois você faz essa conta para verificar se você concorda. E fazendo a subtração, esse menos esse, eu vou ficar então com menos aqui. Vou fazer em duas etapas. Vai ficar o H cortado que está lá, dividido por 2i, aqui vai ficar menos 1 e aqui 1. Tá? Então agora eu vou multiplicar por menos i em cima e embaixo, né? E aí vai ficar o menos i de baixo, vai cortar com esse, vai ficar positivo, e aqui vai me dar um H cortado por 2, menos i aqui, e aqui mais i. Pronto. Ótimo, então eu tenho que o meu SX é igual a H cortado por 2, 0, 1, 1, 0. O SY e o SZ e aí se você define um vetor S, tá? Que, claro, tem as componentes SX, SY e SZ, é um vetor, né? E eu escrevo que esse S é H cortado por 2 vezes um vetor que não vai ter, né, que vai ser só essa componente sem essa constante H cortado por 2, se eu defino isso, ou, né, que é da mesma forma de eu pegar uma componente com i sendo 1, 2 ou 3, então eu posso criar a sigma 1 ou sigma x, que é a matriz sigma de Pauli, certo? E eu posso fazer mais uma coisa antes, que é pensar num S quadrado, um operador S quadrado. Quem é S quadrado? Eu vou colocar aqui, porque eu sei quem é SX, eu sei quem é SY e SZ. Então eu vou fazer, simplesmente o produto de SX com SX
né, somado a esse produto, somado a esse produto. Eu posso utilizar a notação sx ao quadrado mais sy ao quadrado mais sz ao quadrado. Né? Se eu fizer o quadrado dessa matriz sx, quem que vai me dar? Vai me dar um h cortado ao quadrado por 4, e aí vai ser a matriz 0, 1, 1, 0, né? Ou vai ser o produto dessa matriz. Agora, só um lembretezinho então aqui, né? Quem que dá esse produto? Faz aí, a primeira linha vezes a primeira coluna, dá 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui dá 1. Né? A segunda linha com a segunda coluna dá 1. Então isso aqui é a matriz identidade. Tá? Então eu posso escrever isso como sendo h cortado ao quadrado por 4 para esse cara. O mesmo para SY. SY é essa matriz, vai ser h cortado ao quadrado por 4, essa matriz duas vezes, né, o produto dela. Vamos também fazer 0 menos i e 0, 0 menos i, opa, desculpa, e 0. Aqui vai dar 0 com 0 menos i com i, isso aqui dá 1. O outro vai dar 0, esse aqui dá 0, e a segunda linha com a segunda coluna vai dar menos i ao quadrado, que é 1. De novo a identidade. E já completando, fazendo para o SZ, SZ é diagonal, né? Claro, eu estou usando a base, eu estou usando a base de SZ, e aí naturalmente SZ é diagonal na sua base. Então esse produto da matriz sigma z com sigma z vai dar 1. 0, 0 e 1. Tá? Então todos da identidade. Claro, eu posso colocar então aqui, né, a identidade, mas para esse cara o produto vai dar h cortado por 4 vezes a identidade, mais h cortado por 4 vezes a identidade. Como a gente já conversou, eu estou falando de um operador, né, e eu tenho uma forma matricial para isso. Isso é um operador, né, não é um número. Mas muitas vezes a gente suprime esse 1 e não escreve o 1. Né? E podemos escrever tão somente que o resultado de h cortado de S2 é 3h cortado ao quadrado por 4 e suprimir o 1 que está aqui. Tá? Mas podemos escrever também, posso escrever na forma de um assim, né? Tá? Mas se você vê escrito sem, também não tem problema algum. S2 pode ser escrito nessa forma. Tá? Pessoal, como tá? Tudo bem? Deixa eu ir para o chat. Tudo certo, Luiz? Beleza. É agora que você escreveu. Ótimo. Agora, ainda utilizando o exemplo de spin meio, vamos trabalhar as equações, as relações de comutação. As relações de comutação. Bom, o que é uma relação? O que é um comutador? Comutador é isso. E o resultado que nós vamos chegar é que o comutador de uma componente S com outra componente S, quer dizer, eu estou colocando I e J, mas eventualmente I pode ser igual a J, isso é IH cortado, o símbolo de Levi-Tivita, IJK, SK. Tá? Então esse aqui é o símbolo de Levi-Tivita. Lá nas aulas que estão no canal do YouTube, você tem, no contexto de mecânica clássica, mas você tem uma aula sobre o índice, sobre notação tensorial, né? E sobre símbolo de Levi-Tivita, e tinha mais uma outra coisa aqui que
que eu pensei que também tem coisa discutida lá, mas não me ocorre agora. Ótimo. Então, vamos verificar isso, né? Um exemplinho. Vamos fazer SX com SY. Ih, apertei o botãozinho. Vamos fazer então o comutador de SX com SY. Isso naturalmente é SX, SY menos SY, SX. Tá? Isso vai ficar na notação matricial h cortado por 2. SX é h cortado por 2, né? Ao quadrado. E aí, ao quadrado porque eu tenho um com o do outro, né? Aqui também. E aí aqui vai ficar a matriz sigma x, né? Que vai ser 0, 1, 1, 0, vezes a matriz sigma y, menos i, 0, menos, coloco também esse fator h cortado ao quadrado por 2 ao quadrado em evidência, e vai ficar 0 menos i, 0, h cortado ao quadrado por 4, e aqui você vai ter, vou colocar na linha de baixo, aqui você vai ter i, 0, 0, menos i, menos i, 0, 0, i, menos i, não, i. Tá? Então, segunda linha com essa vai dar o i. Bom, eu estou com menos aqui, né? E aqui então vai ficar como se fosse a soma, duas vezes essa matriz, né? Então eu posso colocar um 2 que vai cortar com esse 2, e ainda tenho esse i que eu posso colocar em evidência, e aí eu vou ficar com h cortado por 2 e 1, 0, 0 menos i. Bom, h cortado ao quadrado é h vezes h, né? h cortado vezes h cortado. E aí, h cortado por 2 vezes essa matriz é sz. Então, eu identifico que isso é igual a i, h cortado, né? Tipo assim, eu quero mostrar para vocês que isso aqui é i, h cortado por 2 vezes essa matriz. Então, isso daqui é sz. E aí, eu chego nisso. Se eu tiver a ordem invertida... Isso, menos 1. Boa. 1 aqui, né? O menos i, eu tirei o i e mantive lá. Menos 1 e aqui também menos 1. Valeu. E sz, né? Isso resulta em sz. Se eu tivesse colocado a ordem invertida, SY, o comutador de SY com SX, né, aí simplesmente vai ter um sinal menos aqui, um sinal mais aqui, e o que vai acontecer é menos. Né? Isso vem do símbolo de Levi-Tivita. Ou seja, da ordem que está aqui, o meu símbolo de Levi-Tivita, IJK, é como se fosse o 1, 2, 3, né? O XYZ está na ordem, é cíclico, então ele é o mais 1. Tem o mais 1 aqui. Se eu tivesse colocado na ordem invertida, aí seria anticíclico e esse sinal seria o menos 1. Então isso tudo para falar que nós temos essa relação que você pode fazer e verificar para todas as componentes possíveis. Tá? A gente fez para SX e SY e de certa forma mentalmente também fizemos para SY SX. Mais ainda a respeito de relação de comutação, um comentário a respeito de, nós vamos utilizar isso mais adiante, né?
observáveis compatíveis e incompatíveis. Então, compatível é quando você tem que o comutador é zero, e incompatível é quando o comutador é diferente de zero. E você vê isso no sentido de que quando comutam eu posso construir uma base que é tanto base do operador A quanto base do operador B, né? E quando eles o comutador é distinto de zero, é diferente de zero, eu não posso construir a mesma base, né, simultaneamente como base dos dois operadores envolvidos. Então disso nós tiramos né, esses conceitos do que é compatível com incompatível. Tá? Então eu coloquei isso no sentido de que a gente tem, dentre esses operadores observáveis que nós estamos trabalhando agora, nós temos exemplos de observáveis compatíveis e incompatíveis. Por exemplo, S2 com qualquer componente do momento angular de spin, isso aqui é zero, né? Eles são compatíveis, né? E aí o I pode ser X, Y ou Z. E nós vamos escolher uma, que vai ser o SZ, como vocês bem sabem, né? Agora, o que a gente acabou de fazer lá, né? SI com SJ para I diferente de J, talvez então aqui para usar como exemplo, seja melhor eu especificar um caso desses, né? Tipo SX com SY. Isso é diferente de zero. Isso aqui é igual a IH cortado SZ, né? Então é diferente de zero, portanto é incompatível. São incompatíveis e aqui são compatíveis. Muito bem, então essa parte encerra a revisão de momento angular de spin.